Bom, então vamos começar aqui a continuar, né, a aula de diagrama de fases, hoje nos sistemas binários, né? Então, ah, vamos começar aqui retomando, né, a regra das fases. Então, aqui a variância é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2, tá certo? Aqui no caso, como é sistema binário, então nós temos dois componentes, ok? E aí essa regra ficaria F igual a 4 menos P, ok? Se considerarmos aqui, né, que essa é a variância, que nós não vamos modificar a temperatura, então podemos diminuir um pouco aqui a variância, né, e colocando aqui 3 menos P, ok? Nesse caso, como a gente tem no mínimo de uma fase, então a variância máxima aqui seria igual a 2, ok? E aí as variações que a gente vai trabalhar seria a pressão e a fração molar, certo? Quantidade de matéria. E no caso, nós poderíamos também, se permanecêssemos com a pressão constante, né, poderíamos trabalhar aqui com a variação da temperatura e a fração molar. Mas vamos trabalhar só com pressão e fração molar, certo? Bom, aqui eu tenho um gráfico que eu vou explicar mais detalhadamente ao longo, né, da aula, que é aqui no caso trabalhando, né, a variação da pressão com a variação aqui da fração molar, ok? De uma das substâncias aqui que eu vou chamar de A. Então temos substância A e B, né? Estou dotando aqui também pelo Atkins, né? Relacionando aqui as duas substâncias com o A e B. Tem, no Castellan chama de 1 e 2, né? E assim por diante. Lembrando aqui também, né, que a estrela seria aqui no caso a pressão de vapor de uma substância pura, né? Ou seja, a estrela seria a substância pura. Bom, então, aqui as pressões parciais de vapor dos componentes de uma solução ideal de dois líquidos voláteis estão relacionadas com a composição da solução líquida pela lei de Raoult, certo? Então, aqui, como a gente já viu em aulas anteriores, né, nós temos a pressão parcial aqui de uma substância A, está diretamente relacionada com a quantidade da substância, né, a fração molar dessa substância na mistura, com a pressão parcial exercida por essa substância A pura, tá certo? Então, a pressão exercida vai ser proporcional aqui, né, à fração molar dessas substâncias e podemos relacionar diretamente com a pressão de vapor da substância pura, ok? E essa vai ser a pressão parcial dessa substância aqui, né, relacionada com a fração molar. A mesma coisa para a segunda substância, né, está relacionada com a sua fração molar e a pressão de vapor na forma pura, ok? E aí nós sabemos, né, que numa mistura de dois gases, né, cada gás vai influenciar com a sua pressão e a pressão total vai ser a soma das pressões parciais, certo? Que eu já disse também anteriormente, e também acho que eu mostrei na aula de hoje, né, um exercício que relaciona pressões parciais com a pressão total, certo? E aqui as frações molares, né? Bom, então aqui no caso, num primeiro momento, nós podemos perceber que se a fração de A for igual a zero, né, então o PA aqui vai ser igual a zero, né? E aqui no caso a pressão total vai ser igual à pressão parcial de B, que é o que está inserido aqui, certo? E aqui nesse caso está relacionado aqui com a fração molar também e a pressão parcial da substância pura, né? A mesma coisa se a fração molar de A for igual a 1, né? A fração molar de B vai ser igual a zero. E então podemos relacionar aqui, né, essa expressão aqui como se fosse uma reta indo da pressão parcial da substância B, né, quando a fração molar de A for igual a zero, e aqui no final, né,
quando a fração molar de A for igual a 1, ou seja, vai ser só a substância A, né, está diretamente relacionado com a substância pura, né? Quando A aqui for igual a 1, só temos só a substância A, então ela está pura, então a pressão parcial exercida aqui, né, vai ser a pressão parcial da substância a pressão de vapor, né, da substância A na forma pura, certo? Então aqui nesse caso, a pressão exercida vai ser só pelo vapor da substância A, a pressão de vapor da substância A, né? Não teremos pressão parcial, né? Será totalmente devido à substância A nesse caso, e quando tivermos nada da substância A, a pressão só vai ser exercida pela substância B. E isso está relacionado com essa reta aqui, né? Ligando os dois pontos. Ok? Bom, podemos, né, relacionar aqui, rearranjar também essa equação, né, de forma a formar uma equação de primeiro grau. E aí podemos descrever aqui como uma equação de uma reta, certo? Pequena pausa. Expressar aqui essa equação como se fosse a equação de uma reta, né? Então, se eu sei que aqui a fração molar de B é 1 menos x, eu posso substituir xb aqui por 1 menos xa, tá certo? Então, 1 menos xa vezes B, PB, né? Vai dar PB menos PBxa, tá certo? E aí, como eu tenho XAPA, XAPB, né, eu coloco em evidência o XA e fica aqui PB isolado, né, que foi uma vezes aqui, né, o PB, né, então PB, e aqui eu coloco em evidência XA, PA, XAPB, né, e aí coloco, como tem um valor negativo aqui, né, então eu coloco em evidência o XA, e aí esses dois, essa diferença aqui, V de XA, e aí eu tenho aqui como se fosse uma expressão de uma equação de primeiro grau, né? Onde o x aqui, né, vai ser o xa. Então aqui nesse caso podemos expressar agora, né, podemos mostrar que essa dependência aqui da pressão total com as pressões parciais e a fração molar pode ser expressa por uma equação de uma reta, certo? Quando o XA for igual a zero, então essa parte é igual a zero, e aqui a pressão total vai ser igual à pressão aqui parcial, ou pressão de vapor da substância B, certo? Quando o XA for igual a 1, então 1 vezes PA e 1 vezes menos PB mais PB, né, zero, e aqui a pressão total aqui, né, vai ser igual à pressão de vapor da substância A, porque esses dois termos aqui foram cancelados, tá certo? Então P varia linearmente com a composição de PB até PA, quando X varia de 0 até 1, ok? E aqui mostrando, né, que abaixo dessa linha nós temos a substância na fase de vapor, ou seja, quando diminui a pressão, né, as substâncias têm a tendência a passar para o estado de vapor, e quando aumenta a pressão, né, aumenta a compressão, as substâncias têm a tendência a passar para o estado líquido, ok? Então, esse líquido e vapor aqui vai ser importante. Agora o líquido está aqui em cima e o vapor está aqui embaixo, ok? Bom, aqui nós temos que agora diferenciar, nós temos a fração molar dentro do líquido, tá certo? Para a gente diferenciar a fração molar das duas substâncias no vapor, né, no estado gasoso, nós vamos chamar apenas de Y aqui. Mas esse Y também é fração molar, só que fração molar agora que é especificado no Atkins, né, esse Y definindo como a fração molar da substância A e da substância B no estado gasoso, no vapor, tá
certo? Então, as condições do líquido e do vapor em equilíbrio não são necessariamente as mesmas. O senso comum indica que o vapor deve ser mais rico no componente, do componente mais volátil. Acho que aqui é do componente mais volátil. Né? Então, aqui, por exemplo, se a gente tem uma mistura de dois líquidos, né? Quem volatiliza mais, né? Ou seja, é, o, a substância que é mais volátil, né, o líquido que é mais volátil, provavelmente vai estar em maior concentração no estado gasoso, ou naquela pressão, no estado de vapor, né, na fase gasosa, provavelmente a gente vai ter uma maior quantidade, né, da substância que for mais volátil, tá certo? E a gente consegue confirmar isso, né, com as equações, ok? Então aqui se a gente definir, né, aqui é uma expressão parecida com a pressão parcial, né? A pressão parcial é igual à fração molar vezes a pressão total, tá certo? Aqui só foi rearranjado, né, que a fração molar é igual à pressão parcial de A sobre a pressão total, certo? Então aqui nesse caso, né, não tem nada de novo, é só o x que mudou para y aqui, né? E só rearranjamos, isolamos aqui a fração molar. Nós sabemos que a pressão parcial é igual à fração molar vezes a pressão total. Só que aqui no caso, x a gente está definido para a fração molar no líquido e y a fração molar no vapor, certo? No estado gasoso. Os componentes no estado gasoso, certo? Então aqui no caso, né, se nós pegarmos aqui, né, em termos de frações molares, né, se a gente colocar aqui a fração molar, né, do estado de vapor, né, em termos de frações molares, né? Então nós temos aqui que se eu defino, né, a pressão parcial, né? Aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Pressão parcial de A como XAPPA, né, ou PA estrela, né? Então eu posso substituir na equação na parte de cima, né, no numerador, né, dessa fração, né? Aqui no caso PA por XA PA estrela, ou seja, a fração molar do líquido da substância A vezes a pressão de vapor da substância A pura, tá certo? E aqui a pressão total também eu defini aqui, né? Que a pressão total pode ser definida desse modo, por essa equação de primeiro grau. Então eu posso substituir aqui esse valor aqui, né? Que seria esse P aqui embaixo, por aquela expressão definida pela pressão total, certo? E aí eu consigo expressar aqui a fração molar da substância A no estado de vapor em termos de frações molares, tá certo? Aqui no caso as frações molares e as pressões parciais das substâncias puras, ok? E aqui no caso a fração molar de B vai ser igual também como é a fração molar, né, que a gente já conhece. XA mais XB é igual a 1, né? Então XB é igual a 1 menos XA. E a mesma coisa aqui com Y, né? A gente só está expressando Y colocando que é específico do estado gasoso, certo? Se nós traçarmos essa equação agora, né, num gráfico, né, nós podemos aqui observar qual que é o comportamento, né, dessa expressão aqui, da variação, né, da fração molar do vapor de A, né, aqui no caso do estado gasoso, em relação à fração molar da substância A na mistura líquida, certo? Então aqui, se a gente traçar aqui para relação, né? Aqui no caso, essas diferentes curvas está de acordo, comparando, né, a substância A pressão de vapor
da substância A em relação à substância B, tá certo? Que a gente já tem definidas, né? Qual que é a pressão parcial para cada a pressão de vapor de cada substância, né? Quando ela é pura. Agora, quando ela está misturada, ela se comporta diferente, mas quando ela é pura, isso é tabelado, tá certo? E aí, nesse caso aqui, né, conforme quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é uma substância, tá certo? Então significa aqui que quanto maior essa relação, né, quanto maior a pressão de A, pressão de vapor de A no estado puro em relação de B, maior vai ser a sua composição no estado gasoso, né? Então, conforme a gente aumenta, aqui a relação é que a pressão de vapor da substância A é igual à pressão de vapor da substância B. Conforme aumenta, né, a pressão de vapor, ou seja, a volatilidade, quanto mais volátil, mais pressão de vapor uma substância exerce no sistema fechado. Então, quanto maior a pressão de vapor de uma substância A em relação a B, maior será a sua composição aqui, conforme o aumento, né, a fração de molar da substância A no líquido, aqui a relação ela vai aumentando cada vez mais aqui, eu vou ter mais substância A, né, então está aumentando mais a A do que a B quando ela estiver no estado gasoso, tá certo? Então aqui por essa expressão aqui e por esse gráfico nós conseguimos demonstrar que quanto mais volátil uma substância em relação à outra, maior vai ser a sua quantidade quando eu estiver num sistema fechado e essas substâncias estiverem misturadas, maior vai ser a quantidade da substância mais volátil no estado gasoso ali dentro daquele sistema fechado, tá certo? E aí, no caso, substituindo, né, PA e PB aqui as relações, né? Se eu defino aqui como uma pressão e vou aumentando aqui 2 a pressão de vapor aqui da substância A e definindo sempre como uma aqui a B, então conforme eu vou aumentando e traçando, variando XA, né, variando esse XA de 0 a 1, eu vou conseguindo traçar aqui, né, os valores de YA. E aqui eu demonstro que sempre vai ser maior a fração molar de A, que por exemplo, quando estiver em meio, né? Aqui no caso, se a volatilidade é a mesma, então vai ser 1 para 1. Só que aqui no caso, quando for aqui meio, né, a fração molar do líquido da substância A, se a pressão de vapor é 2 vezes maior de A em relação a B, então aqui no caso a fração molar de vapor aqui, né, vai ser aproximadamente 0,7 de A, né, aqui no líquido até o meio, né, mas aqui no estado gasoso, né, no gás formado por essa solução, né, por essa mistura, aqui eu vou ter aproximadamente 0,7 da substância A, né, no estado do vapor, a fração molar, né, da substância A vai ser 0,7, ou seja, 70% da substância A em quantidade de matéria e 30% da substância B, certo? Então aqui eu consigo demonstrar aqui que a substância mais volátil, né, vai ter maior quantidade quando essa mistura estiver no estado de vapor, ok? Bom, aqui eu acho que é a mesma, é só aproximei a figura, né, para mostrar mais detalhadamente aqui essa relação de aumento, né? Então aqui quando a substância A for 1000 vezes mais volátil do que a substância B, né? Então aqui vai ter muito mais quantidade dessa substância B, né, no quase 100% aqui da substância A no estado de vapor do que a substância B, ou seja, a substância B pouquíssimo volátil, né? E a substância A altamente volátil. Okay? Bom, na figura são mostradas, aqui é a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Na figura são mostradas as relações PB sobre PA, né? Maior do que 1. E aqui nesse caso, em todos os casos, Y, a fração molar de A,
vai ser maior do que a fração de A no vapor, vai ser maior do que a fração molar da substância A no líquido, na solução. O vapor é mais rico do que o líquido no componente mais volátil. Se B não for volátil, de modo que Pb seja igual a zero em certa temperatura, então ele não contribui para o vapor, né? E aqui no caso, deixa eu ver se some aqui, a, a, a quantidade de Y, aqui extrapolou até 1000, né? Mas aqui no caso, quando a substância B não for volátil, então não terei nada da substância B, né, no vapor dessa solução, né, dessa mistura. Okay? Então YB vai ser igual a zero. Que é óbvio, né? Se ele não volatiliza, não vou ter gás com essa substância. Okay? Sempre que aparece essa bolinha aqui, mas vou deixar assim mesmo. Bom, sabendo que P varia com a composição do líquido, né? Então nós temos aquela expressão aqui da equação do primeiro grau, né, que eu mostrei para vocês, né? Aqui a gente pode, né, a partir dessa equação e dessa equação que a gente definiu anteriormente, né, essa daqui, nós podemos também colocar aqui a expressão, né, rearranjar essa expressão aqui em função da fração molar aqui da substância A, certo? Aí aqui o que eu vou fazer, né, eu consigo aqui rearranjar aqui essa equação nessa equação, ok? Eu pensei em falar direto, né, mas aí fui provocado a demonstrar aqui, não fui provocado por mim mesmo, né, a demonstrar que é por meio dessa equação eu consigo chegar a essa equação, né? Então, para facilitar, eu fiz aqui no Jamboard, né? Então aqui, ó, eu tenho essa expressão. Aí o que que eu vou fazer? Pegar essa parte de baixo que está dividindo, passo multiplicando aqui, certo? Passei multiplicando, então eu faço a distributiva, né? Então YA vezes PB e YA vezes essa diferença vezes XA. Vai dar aqui YA vezes PB estrela mais YA vezes XA, né? Vezes PA menos PB, certo? E aqui desse lado fica essa parte aqui isolada, ok? O que que eu vou fazer? Vou rearranjar isso aqui, passar o que tem, eu quero deixar a expressão em função da fração molar de A. Então, vou passar essa fração molar de A para cá, essa fração molar aqui de A tem aqui também, isso aqui que não tem fração molar de A, eu passo para o outro lado. Então, rearranjo aqui. Aqui eu tinha esquecido o YA, e por isso que eu acabei colocando depois, não está dando certo. Mas eu esqueci que foi multiplicado aqui por YA as duas partes, tá certo? Então, aqui tem um YA está multiplicando aqui também, ok? Então, aqui eu tenho XA e XA, e aqui que não tem X, né, a fração molar de A, passei para o lado de cá. Coloco em evidência, eu tenho XA multiplicando aqui, coloco em evidência o XA, tá certo? E aqui nesse caso eu vou ter aqui, né, essa expressão, né, aqui XA coloquei em evidência, tenho isso aqui, menos PA, né, que o XA aqui também colocou em evidência, menos PA, ok? Aqui, se eu estou multiplicando aqui, eu posso passar aqui para baixo dividindo, tá certo? E aqui, se eu modificar aqui, né, deixa eu ver o que eu fiz. Isso é menos. Se eu multiplicar aqui por menos 1, eu posso modificar essa expressão aqui, né, multiplicar por menos 1, né, toda essa expressão, e aqui nesse caso, como ficou menos 1 aqui, eu inverto aqui, estava PB menos PA, quer dizer, PA menos PB fica PB menos PA, tá certo? E aqui esse aqui que estava negativo passa positivo, então fica aqui tinha que fechar o parênteses, dentro dessa expressão negativa aqui, tá certo? E aqui no caso, né, quando eu coloco aqui
menos com menos, né? Então, multiplica esse menos aqui, por isso faltou um parênteses aqui. Tudo isso aqui está multiplicado por menos 1. Então, aqui menos com menos vai dar mais. E aí eu chego nessa expressão que eu tenho aqui, tá certo? Então, aqui nesse caso, a partir do rearranjo dessa equação, eu consigo deixar aqui essa equação, né, em função aqui, né, expressa, né, a fração molar aqui, quer dizer, a fração molar de A em função da fração molar de A no estado gasoso. Ok? Então, só fiz um rearranjo. E aqui também, um outro arranjo que eu vou fazer, que esse vai ser mais fácil, eu tenho as expressões aqui que xa é igual a YA vezes P sobre PA estrela, né? Como que eu cheguei a isso? Também fiz só um rascunhozinho para demonstrar isso aqui. Né? Eu ia colocar na transparência, dava muito trabalho, fiz à mão mesmo, né? Para ficar mais fácil. Eu tenho lá que a equação que eu mostrei anteriormente, YA é igual a PA sobre P, certo? E eu sei aqui que a pressão parcial é igual à fração molar vezes a pressão parcial da substância pura, certo? Então, a pressão parcial é igual à fração molar vezes a pressão de vapor da substância pura, ok? E aqui no caso, se eu isolar o XA, eu consigo aqui, né, passo o P multiplicando e o PA estrela dividindo. E aí eu vou ter essa expressão aqui, fração molar da substância A na solução é igual à fração molar da substância A no vapor vezes a pressão total dividido pela pressão de vapor da substância A pura, ok? Então aqui é assim que eu cheguei a essa expressão aqui, tá certo? Então, se eu substituir xa aqui por isso aqui, o que, que eu vou ter? Aqui no lugar de xa eu tenho YA vezes P sobre PA, certo? O que, que eu posso fazer aqui? Eu posso passar, aqui vamos estar multiplicando, aqui em cima eu posso passar dividindo, né? E aí eu corto YA aqui de baixo, dessa parte aqui, certo? Esse YA com esse YA, certo? E aqui no caso, o PA estrela, a pressão de vapor da substância pura, da substância A pura, né? Está dividindo aqui, que estaria aqui embaixo, passa multiplicando, certo? Então essa foi a modificação. E aqui eu posso expressar aqui a variação da pressão total com a fração molar da substância A no estado gasoso, certo? E aqui nesse caso, né, eu tenho essa expressão aqui, né, substituindo isso aqui, que eu tenho aqui a pressão total em função da fração molar da substância A na mistura gasosa, ok? Então aqui eu posso traçar um outro gráfico, né, demonstrando aqui como que é a variação da pressão total, né, a pressão de vapor total, né, em relação à quantidade da substância A na mistura gasosa, tá certo? A fração molar de A no vapor, ok? Então aqui eu vou ter esses gráficos aqui, e aqui a expressão, né, quando é 1 para 1, né, é, aqui na relação, né, entre a volatilidade da substância A e B, né, então se as pressões de vapor da substância pura A e a pura B, né, forem iguais, né, eu vou ter esse perfil aqui, vou ter uma linha reta, certo? Mas aí conforme vai aumentando aqui a volatilidade de A em relação a B, eu vou ter aqui essas variações aqui, tá certo?
Então aqui no caso vai diminuindo a pressão total, né? E aí vai aumentando conforme eu vou aumentando a quantidade da substância A na composição do vapor, ok? Bom, aqui só mostrando mais detalhadamente, né? E aqui nós chegamos ao diagrama de fases, né, interpretação. Então aqui no caso a composição do vapor, então aqui tentando demonstrar como que a gente pode trabalhar com aquelas expressões anteriores que a gente já vinha trabalhando, né, para expressar a composição do vapor, e aqui no sistema binário, né, então só dois, já dá esse trabalho todo. Então, como que a gente pode montar diagramas, né, ou expressões, né, da pressão, da fração molar, né, a fração molar do vapor com a fração molar do líquido, né, a fração molar da substância, de uma substância no líquido em relação à, à fração molar no vapor, né, então invertendo, e como que a pressão a pressão total será influenciada conforme eu aumento a quantidade de uma substância na fração molar do vapor total, certo? Então aqui nesse caso, como que eu faço essa composição do vapor, ok? E agora, como que a gente pode interpretar os gráficos, né, que a gente montar com essa expressão, com essas expressões, né? Então, se estivermos tratando de uma destilação, né, ou seja, nós temos uma mistura, por exemplo, álcool e água, né, ou, por exemplo, a destilação do petróleo ou de substâncias orgânicas, né, se nós tivermos que separar essas substâncias, né, teremos o mesmo interesse pela composição do vapor e do líquido. Quanto que tem, por exemplo, misturar água e álcool, quanto que tem da substância no vapor, porque a gente está fazendo a destilação, sai primeiro o gás, né, para a gente separar, né, esse gás. E se nesse gás, né, eu tenho uma mistura água e álcool, eu tenho só álcool, né, então, quando a gente faz, por exemplo, começa a fazer a destilação, né, de água e álcool, no início eu tenho mais álcool, porque ele é o mais volátil que a água, certo? Mas conforme vai diminuindo a quantidade de álcool na solução, vai aumentando a quantidade de água na solução. E aí o que, que pode acontecer? A composição desse vapor pode ter uma certa quantidade de água, certo? E aí, nesse caso, temos que analisar aqui esse diagrama de líquido-vapor, tá certo? Quanto que eu tenho no líquido e quanto que eu tenho no vapor, ok? E aí, para a gente trabalhar com esses diagramas, o ideal é a gente adequar ou juntar os dois gráficos anteriores, né? Então, se a gente juntar esse gráfico aqui com esse gráfico aqui, nós podemos ter um diagrama aqui de fases, né, líquido, vapor, um pouco mais completo, certo? E aí, nesse caso, eu tenho esse diagrama da variação, né, da composição, né, tenho duas curvas aqui, né, que vai me dar aqui a substância no estado líquido, no estado de vapor, né, e conforme aqui, nesse caso, né, a quantidade, né, ou a fração molar de A no vapor, a fração molar no líquido, né, conforme varia a temperatura, a pressão, não a temperatura, a pressão, ok? E aqui temos que tomar cuidado, né, porque num primeiro momento parece que são as quantidades que eu vou ter aqui diretamente, e não é isso, né, só por meio da regra da alavanca que a gente consegue determinar a quantidade de cada um, de líquido e de vapor, né, que tem em cada um dos componentes, tá certo? Então, primeiro, né, nesse gráfico aqui, como eu vou demonstrar, né, eu vou ter aqui a quantidade da substância A apenas, tá certo? E aqui a fração molar da substância A, ok?
E aí eu vou aos poucos, primeiro vou determinar qualitativamente, né, quais as substâncias que eu tenho aqui em cada fase, conforme eu vario a pressão. Se eu estiver variando só a pressão aqui nesse diagrama de fases, tá certo? E aí depois a gente vai avaliar quantitativamente quanto tem de cada um, ok? Então, vamos tomar cuidado e aos poucos, porque essa parte aqui é bastante importante, certo? Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho o ponto A, né? Ponto A e ponto B, né? O ponto A dá a pressão de vapor de uma solução de composição XA. E o ponto B, a composição de vapor em equilíbrio com o líquido nessa pressão, tá certo? Então aqui nesse caso é a composição, ou seja, tenho a substância A e aqui nessa mesma pressão eu posso ter a substância B também, ok? Então para XA aqui, né, a essa pressão, né, eu tenho aqui, né, a pressão de vapor da solução aqui, né, da solução A, e aqui no caso o ponto B, a composição, ou seja, de que é formado aqui a composição de vapor em equilíbrio com o líquido nessa pressão, ok? Então aqui eu tenho a substância no estado líquido e a substância no estado de vapor, no estado gasoso, ok? Bom, quando duas fases estão em equilíbrio, nós temos que a P é igual a 2. Então, sabemos que P é o número de fases, né? Então, duas fases em equilíbrio, nós temos P igual a 2. De modo que a variância, o grau de liberdade é igual a 1, né? Que aqui no caso a temperatura já foi utilizado aqui considerando a temperatura constante, ok? Ou seja, se a composição for definida, né, o grau de liberdade remanescente, a pressão em que as duas fases ficam em equilíbrio está perfeitamente definida, ok? Ou perfeitamente determinada. Então eu sei que em uma certa pressão eu vou ter uma fração molar ali, né? Então no caso, se a composição, eu defino a composição da mistura, né? Eu vou ter aqui a pressão ah, definida, uma pressão específica, tá certo? Aqui nesse caso, então, a coordenada do eixo horizontal será definida como a composição global, né, ZA do sistema. Então, aqui nesse caso, né, esse eixo aqui, né, que eu estou definindo aqui, é a composição global, certo? Então, a fração molar aqui de A vai ser a composição global aqui, que eu estou definindo, né, em relação aqui à fração molar de A, ok? Então, aqui, nesse caso, este eixo aqui, estou definindo como a composição global do sistema, ok? Se o eixo horizontal do diagrama de pressão de vapor for identificado por ZA, então todos os pontos acima da reta inclinada no gráfico correspondem a um sistema que está em pressões tão altas que ele contém somente a fase líquida, né? Assim, ZA vai ser igual a XA. Então, todos os pontos que estão aqui em cima, né, dessa reta aqui inclinada, né, todos os pontos aqui em cima serão compostos apenas de líquido, certo? Onde a pressão é tão alta que eu tenho só a fase líquida, né, nessa região, ok? E aqui no caso, a fração molar vai ser a fração molar da substância no estado líquido, ok? E eu não tenho vapor nesse caso aqui de pressões muito altas, certo? Bom, por outro lado, todos os pontos abaixo da curva inferior, né, então essa curva inferior aqui, corresponde a um sistema que está sob pressão tão baixa que ele contém somente a fase de vapor nesse sistema. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui abaixo dessa curva azul, né, então aqui no caso, qualquer ponto que eu pegar aqui abaixo
né, dessa curva azul aqui, a substância estará no estado de vapor, tá certo? E aqui no caso o Z global vai ser definido como YA, ou seja, a substância, né, vai ser a substância no estado gasoso, a fração molar da substância A no estado gasoso, certo? Bom, aqui temos um gráfico um pouco mais complexo, mas não é tão complexo assim, certo? Vou mostrar aqui passo a passo como que está sendo essa variação aqui desse primeiro A, né, desse ponto aqui em cima, né, variando aqui, né, num eixo vertical aqui, como que eu abaixando a pressão, como que vai variar aqui a composição, né, dessa mistura no estado líquido e no estado gasoso, ok? Então, os pontos que estão entre as curvas correspondem a um sistema em que as duas fases estão presentes. Então, aqui no caso, deixa eu ver, se eu tenho um ponto aqui no meio, né, entre as duas curvas, né, eu vou ter uma mistura aqui de líquido e vapor, certo? Então, aqui no caso, para cima eu tenho só líquido, abaixo eu só tenho vapor, e entre essas duas curvas eu vou ter uma mistura líquido-vapor, ok? Que estarão em equilíbrio, ok? Então, os pontos que estão entre as curvas correspondem a um sistema em que duas fases estão presentes, uma líquida e a outra vapor. Para perceber essa interpretação, consideramos o efeito do abaixamento da pressão sobre a solução líquida de composição global A. Então, aqui no caso, eu vou pegar esse ponto aqui primeiro, certo? E eu tenho uma composição definida, né? Definida aqui como fração molar de A, no estado líquido, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a diminuir a pressão aqui e ver o que acontece, né? Então, aqui no caso, a alta pressão, eu estou considerando que eu só tenho só líquido, não tenho estado gasoso. Então, a pressão está tão alta que eu só tenho só apenas líquido no sistema, certo? Eu não tenho vapor, ok? Conforme eu vou abaixando aqui, né, a pressão, eu vou chegar aqui de A para A1, certo? Então, aqui nesse caso, né, o abaixamento da pressão pode ser conseguido mediante o movimento de um pistão. Então, se eu tenho aqui esse sistema aqui, né, um pistão, aqui o equilíbrio líquido e vapor, certo? Aqui tinha que ser bem menos líquido, né, para acontecer isso que ele está demonstrando, né? Isso aqui é só para ficar visível, né, essa transformação. Mas aqui, teoricamente, teria que ser uma gota, né, de mistura aqui, de uma solução para que isso acontecesse visualmente, né? Visualmente isso aqui não seria possível, né? Essa quantidade de líquido aqui, de repente aumenta o pistão aqui, transforma o produto para estado de vapor. Mas vamos pensar que seja uma gota, né, de líquido que eu tenho aqui, e aí eu tenho um recipiente grande e vou puxando aqui esse pistão e vou diminuindo a pressão, tá certo? Aí o que, que vai acontecer? Primeiro, se esse pistão está pressionando aqui, eu estou com uma pressão muito alta e que eu não consigo deixar aqui passar a substância, apesar que aqui está um pouco abaixo, né? Mas aqui no caso, que aqui para ter a pressão tão alta para que não tenha nenhum vapor aqui é bem difícil, né? Mas vamos imaginar aqui, se eu começar a apertar esse pistão tão fortemente que eu não consigo deixar que nenhuma substância esteja no estado de vapor, toda ela esteja no estado líquido, certo? Conforme eu aumento esse pistão, vou diminuindo a pressão, sabendo que aqui é um sistema fechado, né? Então, se eu subo esse pistão, eu estou diminuindo a pressão aqui dentro do sistema, né? E aqui nesse caso, né, o ponto vai diminuindo aqui, e aqui nesse caso eu vou começar a ter uma mistura de líquido e vapor, ok? Conforme eu vou puxando esse pistão aqui, né, eu vou tendo mais vapor aqui, ó, esse ponto está indo mais, se aproximando do estado de vapor aqui, eu vou ter mais vapor aqui do que líquido, certo? E aí vai chegar
Como eu disse, né, se eu tivesse uma gota aqui e eu diminuir bastante a pressão aqui, vai chegar num momento em que todo o líquido vai passar para o estado de vapor. Toda a mistura, né, líquida aqui vai passar para o estado de vapor. E aí, nesse caso aqui, o ponto vai estar abaixo aqui da curva azul, ok? E aí, no caso, toda a substância ou toda a mistura vai estar na fase de vapor. Então, o abaixamento da pressão pode ser conseguido mediante o movimento de um pistão. Esse abaixamento de pressão é permitido pela regra das fases, pois F igual a 2, né, ou seja, a variância é igual a 2 quando temos apenas uma fase, certo? E mesmo se a composição for fixa, né, resta ainda um grau de liberdade, ok? Então ainda temos ainda como variar essa pressão, certo? Bom, as variações no sistema não alteram a composição global do sistema, tá certo? Então, assim, eu estou considerando aqui a composição, né, a quantidade de nada se, como chama? Nada se destrói, né? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, né? Então, eu estou considerando que nesse sistema fechado, né, a composição global do sistema não se altera, ou seja, a quantidade da substância A, aqui no caso de fração molar, considerando que eu tenho a substância A e a substância B. Essa composição global, ela não se altera, tá certo? Então, aqui no caso, a composição de A, né, a fração molar de A não se altera, de modo que o estado do sistema se move para baixo ao longo da reta vertical que passa através de A. Então, aqui nesse caso, aqui eu estou fazendo esse movimento de diminuição de pressão e eu só vou ver a composição aqui, o que vai se alterar são as fases, né? No primeiro momento eu tenho só líquido, depois eu tenho líquido passando pouca quantidade para o estado gasoso, aqui eu tenho uma mistura líquido e gasoso, e aqui nesse caso aqui a maioria está no estado gasoso, né? Mas eu tenho ainda um restinho de líquido, né, bem pouco, né, infinitamente pequena a quantidade de líquido, que está aqui no limiar, e aí quando eu estou nesse estado aqui, eu tenho apenas vapor, ou apenas gás, né, nesse estado 4 aqui, certo? Mas vamos lá. Aqui nós temos uma definição importante, né? Essa reta vertical aqui nesse diagrama de fases, ela vai ser chamada de isopleta, certo? Que aí vem do grego, né, isopletes, que significa de igual abundância, ou seja, eu estou permanecendo a composição, aqui a abundância, a quantidade da substância A e, consequentemente, a substância B, né, a fração molar de A ela permanece a mesma, ou seja, não há modificação, né, da quantidade da substância A no sistema global, ok? Até que seja atingido o ponto A1, né, então aqui nesse caso o ponto A1, né, a amostra é constituída por uma única fase. Então aqui no caso, aqui em cima eu tenho só a fase líquida, certo? Em A1, o líquido pode existir em equilíbrio com seu vapor. A composição da fase de vapor é dada pelo ponto A1'. Então, aqui no caso, eu estou indicando, né, por essa linha horizontal que eu tenho agora, né, quando eu tenho esse ponto aqui encostando aqui na linha, na curva superior, eu tenho aqui também, né, por essa amarração aqui, eu tenho agora também a substância na fase gasosa, né, na fase de vapor. Ok? Bom, um segmento de reta horizontal que une os dois pontos, representando as fases em equilíbrio, é chamado de linha de amarração. Então, uma outra definição aqui. Quando eu tenho aqui esse ponto sobre essa linha, né? E aí eu sempre vou ter uma linha de amarração com outra curva, certo? E essa junção aqui vai ser chamada de linha de amarração, ok? Então, a composição do líquido continua a ser
a inicial, de modo que nessa pressão quase não há vapor presente. A pequena quantidade de vapor corresponde a um linha, certo? Ou seja, eu não estou definindo quantidade ali, eu estou definindo a composição dessa mistura, que eu tenho a substância na fase líquida e na fase de vapor, certo? Então, eu tenho essas duas composições aqui, né, sem definir ainda quantidades, certo? Bom, quando a pressão é reduzida a P2, né, então quando eu abaixo mais a pressão aqui, né, o sistema terá uma composição global a duas linhas. Então, aqui nesse ponto aqui, né, no meio, eu tenho a composição a duas linhas, né? Essa nova pressão é menor que a pressão de vapor, né, do líquido original, levando à vaporização até que a pressão de vapor do líquido restante caia até P2, tá certo? Então aqui nesse caso eu diminui a pressão, vai entrar em equilíbrio, e aí no caso vai ir mais, o que estava em solução vai passar para a fase de vapor para equilibrar essa pressão e preencher com gás, tá certo? E aí, nesse caso, temos é, substância A e B, né? E, no caso, se A for mais volátil, mais A do que B, indo para a fase de vapor, certo? Então, essa nova pressão é menor que a pressão de vapor do líquido original, levando à vaporização até que a pressão de vapor do líquido restante caia até P2. Ok? A composição do líquido será então A2 e a do vapor A2 linhas. Então, aqui no caso, eu tenho o líquido aqui, né, com A2, definido por esse ponto aqui, e o vapor aqui A2 linha, tá certo? Bom, aqui no caso eu peguei, não tem na nona edição, né, esse gráfico, as figuras estou pegando da nona edição, mas aqui no caso, na nona edição não tinha essa figura, eu peguei da oitava edição do Atkins, né? Então aqui no caso só para representar essa figura aqui, né? Então as duas fases, né, estão agora em equilíbrio, né, de modo que f é igual a 1, né? Ou seja, a variância aqui é igual a 1 para todos os pontos entre as curvas, né? Ou seja, eu tenho uma composição definida aqui, e se eu variar aqui, né, pressão ou a composição, eu saio desse ponto. Eu não tenho aqui, né, um grau de liberdade muito grande aqui para fazer uma variação. Nesse caso aqui, né, eu posso variar a pressão e a composição, mas eu continuo aqui com uma fase só, né? A mesma coisa aqui abaixo nesse ponto. Já aqui eu tenho apenas um grau de liberdade, né? Quando eu estou aqui entre essas duas curvas, que eu tenho duas fases, né? Se eu tenho duas fases, diminui o grau de liberdade aqui, ok? Então, para uma dada pressão, a variância é nula e as fases líquido e vapor, né, em equilíbrio têm composições definidas, né? Então, se eu quero aqui, né, com uma pressão específica, então aqui no caso, uma pressão específica, eu vou ter composição específica. E aí, nesse caso, se eu deixar, né, fixar a pressão, eu vou ter uma variância igual a zero. Mas com isso, eu vou ter a composição dessa mistura líquido e vapor, certo? Bom, se a pressão for reduzida, né, a P3, há um novo reajustamento na composição e o líquido e o vapor são representados pelos pontos A3 e A3 linhas. Então, aqui no caso, eu tenho o líquido representado aqui e o vapor representado aqui, né? Este último ponto corresponde a um sistema em que a composição de vapor é igual à composição global. Então, aqui nesse caso, praticamente todo o vapor, né, será aqui composto da fração molar aqui da composição global do sistema, tá certo? A quantidade
de líquido presente é agora aproximadamente igual a zero, né? E eu tenho aqui representado aqui pela linha de amarração o A3 aqui, que eu ainda tenho um pouquinho de líquido, né? Mas praticamente toda a composição aqui será o vapor, certo? Então aqui no caso o vapor vai representar mais aqui a composição global aqui do meu sistema. Okay? E se eu reduzir mais ainda a pressão, chegando a 4, né, somente vapor estará presente no sistema, né, e sua composição coincide com a composição global inicial do sistema. Então aqui eu tenho certeza, né, de que o meu vapor representa a composição global aqui, né, do meu sistema. Okay? Então fizemos todo esse percurso aqui, né, indo aqui do líquido, diminuindo a pressão, e aí como que o líquido começa a formar vapor, e aqui conforme a pressão específica, eu vou ter uma composição específica entre esses dois eixos, que geralmente a gente está nesses dois aqui, né? Ou é mais fácil eu tornar todo mundo vapor, mas aqui todo mundo líquido, né? Eu preciso de uma pressão muito alta aqui, mas eu consigo deixar que não tenho nada de vapor no sistema se a pressão for muito alta, né? Mas aí conforme eu vou diminuindo a pressão, eu vou passando, né, a substância que está no estado líquido para o estado gasoso, e conforme eu diminuo a pressão, eu vou passando cada vez mais a substância do estado líquido para o estado gasoso, até que toda a, a mistura, né, esteja no estado gasoso, certo? Bom, e aqui, como que a gente analisou qualitativamente aqui, e agora a gente pode também determinar qual que é a quantidade, né, de cada um dos componentes, ou de cada, por exemplo, da substância A, né, no estado líquido, qual que está no estado líquido e qual a quantidade que está no estado de vapor, tá certo? Ou na fase de vapor. Então, aqui no caso, por exemplo, nós temos a regra da alavanca, né, que vai me determinar aqui o número de mols que está no estado líquido, numa fase alfa e beta, né, que está sendo chamada aqui, né, mas, por exemplo, a fase líquida e a fase de vapor. Né. Vai ter outras fases, né, que a gente não vai analisar, que é sólido líquido, líquido líquido, né, mas que podem ser estudadas depois. Mas o foco nosso aqui é uma mistura de líquido, e aí como que esse líquido passa para o estado de vapor e qual a composição do líquido e qual a composição do vapor, ok? Então aqui no caso eu tenho, mas isso aqui é uma regra geral, né? A regra das fases, que é a fase alfa e beta, né? E para a gente vai ser a fase de líquido e a fase de vapor, ok? Então, um ponto na região de duas fases, né, de um diagrama de fases, não só mostra qualitativamente que o líquido e o vapor estão em equilíbrio, né, então a gente estava analisando até agora qualitativamente o que tem no líquido e o que tem no vapor, né, mas nós podemos determinar também, né, mas também indica as quantidades relativas de cada fase. Né, então a gente pode determinar aqui o número de mols da substância A que está no estado líquido e que está no estado de vapor, certo? Em termos de fração molar, ok? Então, aqui nesse caso, o número de mols, né? Quantidade de matéria. Então, para achar a proporção entre o número de moles, né, de duas fases, alfa e beta, que estão em equilíbrio, medimos as distâncias, né, L alfa e L beta, né, sobre a linha de amarração horizontal, e usamos a regra da alavanca, ok? Então aqui, ó, nós temos um ponto, né, um eixo principal aqui, e aqui nesse caso, né, nós temos a distância desse ponto aqui que a gente estava descendo aqui, né, aquele A que foi aqui, quando chega nesse ponto, a gente sabe da composição do estado líquido, e aí conforme a gente deixa o sistema fechado e entra em equilíbrio, ele passa uma certa parte para o estado de vapor e outra parte passa para o estado, permanece no estado líquido, certo?
Então aqui nesse caso aqui, com esse ponto aqui, nós conseguimos determinar a quantidade da substância A que está no estado líquido, permanece no estado líquido, e qual que é a quantidade que passou para o estado de vapor, ok? Então, aqui essa relação vai ser N-alfa, né, vezes L-alfa, né? O L vai ser a distância, né, entre o ponto aqui, né, o ponto inicial, né? Aqui tem os pontos, né, a linha de amarração, esse ponto aqui é a distância do ponto, e esse ponto aqui que está na curva em vermelho, né? E a distância desse ponto até o outro ponto que está na linha em azul, certo? Essas distâncias relativas serão diretamente relacionadas aqui com a quantidade de matéria, certo? Que é inversamente proporcional, né? Deixa eu ver se eu vou passar mais para frente, não. Acho que essa aqui é a última transparência, mas deixa eu falar um pouquinho. Essa regra da alavanca, ela está explicado lá no livro, né? Mas aí vem da física, né? Da mecânica, né? Da estática, na realidade, né? Que é como se a gente fosse um móvel, tá certo? Aqui, dependendo da distância, né? Vai ser inversamente proporcional. Se eu pego um móvel, né? Acho que todo mundo sabe o que é um móvel, né? Eu pego aqui, né? Amarro um fio aqui num, num objeto, no arame, né? E aqui, por exemplo, eu quero deixar esses dois objetos equilibrados, certo? Aqui, desse lado aqui, que tem uma distância menor, eu vou ter que colocar um objeto mais pesado, certo? E aqui, que esse tem uma distância maior, eu vou ter que colocar um objeto mais leve para que os dois fiquem em equilíbrio, tá certo? Então a distância aqui, né, é um multiplicado pelo outro, né? Mas a quantidade de matéria no lugar de massa, né, ou de peso, no caso do móvel é peso, né? No lugar de peso aqui é a quantidade de matéria. Isso aqui vai ser inversamente proporcional. Quanto menor a distância aqui entre esse ponto e esse aqui, maior vai ser a quantidade de matéria relacionada aqui, certo? A mesma coisa aqui, a quantidade de matéria relacionada com esse ponto em azul é inversamente proporcional aqui à distância entre esses dois pontos, certo? Então aqui parece que na N alfa vezes L alfa, né, é igual a N beta vezes L beta, né? Parece que é uma relação direta, mas é inversamente proporcional. Quanto menor esse L, maior é a quantidade de matéria ali relacionada com esse sistema, certo? Então aqui, eu vou mostrar aqui, eu acabei colocando a figura de novo, né, do, da oitava edição, né, porque mostra mais detalhadamente o exemplo que ele dá lá no livro, né? Então aqui eu tenho, né, a regra da alavanca, eu posso rearranjar aqui e chamar aqui, por exemplo, L alfa do estado, que aqui eu tenho alfa uma fase, beta outra fase. Eu vou chamar de alfa aqui, posso chamar do estado de vapor, e beta do estado líquido, né? Então, se eu passo L aqui dividindo e N alfa aqui dividindo também, então eu vou ter aqui L, né, no vapor dividido por L no líquido vai ser igual a quantidade de matéria no estado líquido dividido pela quantidade de matéria no estado de vapor, certo? Então aqui, se a gente pegar, por exemplo, esse primeiro caso aqui com a pressão 1, eu estou aqui nesse ponto aqui, né? Se a gente observar, né, a distância do líquido aqui, né, é, a distância do líquido em relação, no ponto aqui, né, aqui está praticamente em cima, tá? Vou considerar uma certa distância, mas está praticamente zero, né, a distância do ponto com o ponto em cima da curva, né, aqui do estado líquido, certo? Então aqui nesse caso, é infinitamente pequeno aqui, tá certo? Esse L líquido que está associado aqui com
a curva relacionada com o líquido aqui. Então isso aqui é infinitamente pequeno, tá certo? E praticamente toda a distância, todo o L aqui está relacionado com o L de vapor, certo? Então essa relação, né, do L no estado de vapor com o L do estado líquido, né, é infinitamente grande, tá certo? Isso significa que a quantidade de substância no estado líquido é infinitamente bem maior do que o estado de vapor. Ou seja, eu posso até ter uma quantidade de vapor, mas a quantidade no estado líquido é infinitamente grande aqui, tá certo? No estado líquido. Observando, né, que aqui a relação se inverte, né? Aqui o vapor está na parte de cima, o líquido, né, se inverte essa relação. Se essa relação é infinita, a relação inversa também vai ser infinita, certo? E aí, nesse caso, a quantidade no estado líquido vai ser infinitamente maior do que do estado de vapor. Okay? Então, nesse ponto, eu tenho praticamente apenas líquido, né? Assim, uma quantidade muito infinitamente pequena de vapor, mas eu já começo a ter vapor nesse momento, certo? Quando eu abaixo aqui, né, para a pressão 2, aí aqui eu já tenho, né, uma certa divisão, né, já tenho um certo equilíbrio aqui entre líquido e vapor, né, tenho quantidades significativas de líquido e vapor, né. Aqui, por isso que eu peguei essa figura, né, na outra está no meio, né, mas aqui eu poderia também relacionar no meio, mas essa aqui acho que está mais legal, né, que aqui, ó, essa distância aqui é quase um terço dessa distância aqui. Se a gente quebrar em três partes aqui, né, é como se fosse essa distância aqui, certo? Então, aqui no caso, eu tenho aqui o L de vapor dividido pelo líquido é praticamente um terço, certo? Ou seja, 0,3, ok? O 0,33333 infinitamente, tá certo? Então, aqui nesse caso, se eu tenho essa relação, né, de 0,3, significa que a quantidade de matéria aqui da substância A no estado líquido, né, é quase 30% aqui da quantidade de matéria da substância no estado de vapor, ok? Acho que é isso, né? Isso, ok? Então aqui no caso eu tenho 30% em quantidade de matéria, né, do estado líquido, da substância no estado líquido, e aqui quase 70%. Eu estou mais próximo aqui do estado de vapor, né, então eu tenho mais vapor do que líquido nessa mistura, certo? Então, mais ou menos 30% desse aqui está no estado líquido e 70% no estado de vapor. Essa seria a relação, ok? E aqui no caso, quando a gente diminui para P3, né, então agora eu cheguei com um ponto aqui em cima, né, dessa outra curva, o que, que vai acontecer? O L de vapor, né, está praticamente zerado aqui, né, e o L do líquido, né, a distância entre esse ponto e o líquido aqui, né, é significativamente maior, né, do que aqui a distância entre o ponto e o ponto do estado de vapor, certo? Então está próximo, né, esse L aqui, né, a distância do ponto ao estado de vapor aqui é praticamente zero, tá certo? Então zero dividido aqui por um certo valor, essa relação vai ser próxima de zero, né? Isso significa o quê? Que a quantidade de substância no estado líquido, né, vai ser aproximadamente igual a zero. E, como foi mostrado lá no P1, né, a quantidade no estado de vapor vai ser infinitamente maior, né,
do estado de vapor vai ser infinitamente maior do que no estado líquido. O que isso significa? Que eu posso até ter uma certa quantidade de substância no estado líquido, né? mas, é, mas a quantidade é infinitamente menor do que no estado de vapor. Praticamente toda a substância passou para o estado de vapor, certo? Bom, acho que era isso nesse primeiro momento. A gente está com 1h10 de aula. Mas para a gente entender esses diagramas de fases, né, de sistemas binários, a gente precisa desses conceitos, né, que às vezes ficam um pouco complicados de entender. Então, agora, na próxima aula, a gente pode começar a analisar os diagramas e aqui de substâncias que se comportam bem, mas aí teremos outras substâncias, por exemplo, misturas eutrópicas e assim por diante, certo? Então, na próxima aula, eu vou continuar trabalhando aqui com diagrama de fases aqui de sistemas binários, ok? Então, até mais.